Olha só, isso mesmo. Nós já estamos de volta aqui com a doutora Juliana, com a Juliana Pinheiro, que é neuropsicopedagoga, é isso? Isso. Tudo bem com você? Tudo bom. Um pouquinho gripado, um pouquinho dor de garganta, mas tudo bem. Ela falou assim, eu vou lá no programa sim, porque a gente vai falar de autismo, né? Isso. O que é o autismo? Para as pessoas que são leigas aí em casa, que estão nos acompanhando. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a comunicação, a linguagem, quando a gente está falando em questão de linguagem, os relacionamentos sociais, e que apresenta alguns movimentos típicos que algumas crianças podem estar apresentando. Tá? Uhum. Nós falamos em específico de crianças, porque é o que nós mais vemos com frequência. Mas quando a pessoa tem autismo, ela tem autismo pro resto da vida. Isso. E é difícil você lidar com situações do dia a dia, do cotidiano, para essas pessoas. Existe sempre uma equipe de pessoas que tem que ajudar todas elas. É isso? Isso. A gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Então, depende das características e aquelas demandas que elas precisam, basicamente, do atendimento. Mas, normalmente, o que precisa desde o início são dos acompanhamentos da fono, acompanhamento psicológico para aprender a lidar com as emoções, com a frustração, um acompanhamento psicopedagógico ou neuropsicopedagógico para lidar com a aprendizagem, as questões da TO para as AVDs, as atividades de vidas diárias, para trabalhar com o comportamento motor. Então, depende muito das demandas iniciais, mas muitas vezes, a gente fala que o autismo tem um espectro. Então, tem desde o autismo leve até o mais severo. Então, vai depender muito da individualidade. Eu achei legal você já trazer isso, porque tem vários tipos de autismo. Por exemplo, tem a síndrome de Asperger, que as pessoas... É considerado também uma linha de autismo? Isso. A partir do DSM-5, todas as categorias hoje são autismo. A gente chama de autismo. Então, o Asperger, ele é um autismo. É um autismo. Isso. Mas eles têm especificidades. Então, são características diferentes. E teríamos como classificar se existem 5, 6, tem um número de tipos de autismo ou não? Então, é porque vai depender muito... Nós temos aí vários, aí tem os transtornos global do desenvolvimento, nós temos alguns outros que são classificados dentro do DSM-5, nós temos lá várias categorias. Várias categorias, certo. Isso. E dentro dessas categorias nós ainda temos o espectro. Então, nós vamos ter o que tem o não verbal, temos o verbal, temos o autismo funcional, aquele que consegue se adaptar melhor e tem uma funcionalidade maior dentro das questões sociais. Então, a gente ainda tem os espectros que vão se adaptando de acordo com a especificidade mesmo. E a gente vai delimitando, talvez, alguns tipos, mesmo o autismo clássico, ele consegue, muitas vezes, realizar algumas atividades de acordo com o seu espectro. Então, vai depender disso. E como identificar, por exemplo, uma criança que tenha autismo? Quais são os sintomas que os pais deveriam observar para saber se realmente o filho tem autismo e a partir de quando? Então, hoje a gente tem trabalhado muito com a questão do diagnóstico precoce. Então, quanto antes a gente consegue realizar esse diagnóstico, mais cedo consegue a questão da intervenção. E com a intervenção a gente consegue uns resultados bem bacanas. Tá? Independente do tipo, do nível, não importa. Então, assim, algumas questões, não é que a gente não gosta muito dentro da neuro de trabalhar com sintomas, a gente trabalha com função. Mas é importante eu perceber os traços para que eu possa investigar. Então, não é que eu vou falar assim, o meu filho tem esse traço, então ele já tem autismo. Tá? A gente preocupa muito com isso. Porque às vezes os pais vão falar isso. Nossa, às vezes você vai falar alguma coisa assim, tem que observar tal coisa. Os pais falam, não, então meu filho já tem. Não é assim. Isso, não. Existe um conjunto de situações que somente o profissional pode estar avaliando. Eu preocupo muito porque as pessoas costumam rotular muitas situações, né? Então, às vezes até na escola, a professora vê lá, então, são esses os traços? Olha, você leva que seu filho tem autismo, tá? Então começam a nomear. Não, existe um conjunto de situações e que o profissional é que é apto a fazer esse diagnóstico. Mas existem alguns traços em que a gente observa
observa e que é importante estar levando aos devidos profissionais para que eles, dentro da situação, dentro dessa condição, possa fazer então essa avaliação e verificar se existem algumas questões biológicas a serem investigadas ou não. Então, assim, alguns traços que seriam importantes a partir aí das fases, primeiro são os desenvolvimentos típicos da criança. Então, ali a gente fala o andar, o falar dentro das fases, o olhar e fixar o olhar. Então, às vezes, mas a criança não olha nos olhos, mas não, ela olha, mas ela fixa, ela consegue fixar o olhar, ou ela, às vezes ela olha de lado, né? O interagir com as outras crianças, o brincar com o objeto, criando uma interação com o objeto. Porque a criança com autismo, ela tem uma dificuldade de interagir. Às vezes ela pega um objeto, por exemplo, o copo, ela vai brincar com o copo. Não, ela interessa somente por uma parte do objeto. E ela fica olhando para aquilo como se aquilo fosse a única parte. Única parte, né? Então, assim, esses detalhes é que é importante a gente estar observando. Então, nós poderíamos definir que isso é desde criancinha, desde pequenininho, que os pais deveriam prestar atenção nesses sinais. Isso, são sinais que podem ser tanto do autismo como pode ser de outras questões. Então é importante a gente levar para avaliação. Tá? Porque muitas vezes, até eu coloquei aqui na minha pesquisa, porque as pessoas confundem, por exemplo, o déficit de atenção, a dislexia, porque às vezes a pessoa fica tão perdida e é confundida com o autismo. Então, por isso o profissional, a importância disso para realmente... Lá vocês fazem testes, você que atende essas pessoas? Isso, e só abrindo um parêntese, o autismo ele pode vir com comorbidades. Então a confusão é porque às vezes a criança tem o autismo e ela tem como comorbidade o TDAH. Ou ela tem a dislexia, ou ela tem a hiperatividade. Então ela pode, o que aparece às vezes como sintoma maior ali naquele momento é a atenção, ou é a hiperatividade, então ele pode vir como comorbidade. Então isso também a gente tem que avaliar dentro desses contextos, quais são as características maiores que estão aparecendo. Tá? E um dos detalhes também que eu acho importante a gente destacar é que essas crianças, essas pessoas com autismo, geralmente, posso estar enganado ou não, eles têm uma sensibilidade muito maior de sons ou de imagens, isso para eles é muito difícil. O cérebro deles funciona de uma maneira diferente. Então, como eles processam essas informações de uma maneira diferente, na maioria dos casos eles têm uma hipersensibilidade sensorial. Então, essa hipersensibilidade pode estar em todos os sentidos ou somente em alguns sentidos. Então, o que isso acontece? Uma hipersensibilidade a sons. Então, qualquer tipo de sons, lugar com muito barulho. Às vezes, a escola se torna até uma tortura para eles por conta do sinal, barulho de criança correndo. Isso tudo se torna bem sacrifício. Mas a hipersensibilidade, às vezes, do tato. Então, a roupa incomoda determinados tecidos. Às vezes, a roupa, ele fala que tá pinicando. E ele tem que colocar aquela roupa, ele vai ficar... Aquilo é uma tortura. É uma tortura. Incomoda, porque realmente não é o que às vezes as mães falam, isso é frescura. Não, se existe uma hipersensibilidade do paladar. Então, às vezes, algumas texturas para eles incomodam na hora da degustação. Ou, para alguns, é a questão do paladar mais mole, a textura mais mole. Eles chegam a fazer vômito. Determinadas comidas e não vai conseguir comer de jeito nenhum. Não come, ou às vezes o mais duro, que seja uma carne ou alguma coisa mais crocante, não consegue, porque para ele é mais difícil, né? Então, assim, são essas hipersensibilidades que eles possuem. Outras crianças têm uma dificuldade, tem alguns que já têm uma baixa de não sentir, por exemplo, a questão do frio, não sente tanto frio, não sente dor, o nível de dor fica mais baixo. Então, às vezes machuca, está sangrando, mas tá correndo, não percebe que machucou, porque não tem um limiar de dor mais baixo. Então,
são essas questões que os pais, enfim, deveriam observar, mas que não é uma regra. É tudo muito individualizado, né? Existe um conjunto de fatores. Isso são características, mas não são determinantes. Existem um conjunto de fatores. Aí você me perguntou se a gente aplica testes. Sim. Existem testes que, primeiro, existem testes validados da neurociência, existem protocolos de avaliação, existem protocolos, por exemplo, existe um protocolo Denver, que é de desenvolvimento, são os marcos das etapas do desenvolvimento que a gente aplica para ver quando são os menores, para a gente ver como estão as etapas de desenvolvimento. Existem outros que a gente vai aplicar avaliando cada função desse cérebro, para a gente ver como está processando, porque, como a gente sabe, o autismo ele afeta algumas funções específicas, né? Então, a gente vai avaliar essas funções, paralelo à observação desses comportamentos, paralelo a outras questões médicas, a gente vai avaliar isso tudo e encaminhar para que o médico faça o diagnóstico. O diagnóstico. Isso. A gente levanta hipóteses através desses testes validados da neurociência para que o médico faça o diagnóstico. Aí nós entramos justamente nessa área do diagnóstico. Aí os pais estão lá em casa vendo o seu bebezinho lá e não reagem em determinadas situações. O que eles devem fazer? Eles têm que levar essa criança para onde especificamente? A primeira coisa que eles têm que fazer. Tá. Qual o caminho? Então, o caminho, primeiro, se ele está percebendo algo de diferente, sim, leve ao neuropediatra para que ele possa fazer essa avaliação, ou de imediato pode levar ao neuropsicopedagogo, ao neuropsicólogo, para poder fazer essa questão das fases do desenvolvimento com os testes validados da neurociência, para que ele já vá nesse neuropediatra com todos esses testes também já embasado, né? Porque às vezes a gente fala assim, vou marcar um neuropediatra. Tá, só tem vaga para daqui a 2, 3 meses, isso. Né? Ou daqui 6, né? Depende. Já estamos de boazinha, né? Já está boazinha. Então, nesse período, eu já posso ir fazendo uma avaliação com um neuropsicólogo, um neuropsicopedagogo, já faço uma avaliação que, quando eu chegar nesse neuropediatra, eu já chego com os testes, né? Um embasamento, para já chegar com uma hipótese já mais encaminhada para o neuropediatra. E já começar com as estimulações. Então, eu procuro, já se ele está com atraso na fala, já procura uma fono, já vamos trabalhar. Não existe mais essa questão de que a criança tem o tempo dela para falar. Não, a criança tem a fase, o marco para fala. Se até determinado lá, 1 ano e pouquinho, ela não começou a, pelo menos as palavras simples, as básicas, a pronunciar o pá, o papá, a mamã, ela precisa procurar uma fono para começar a trabalhar esses E não necessariamente que ela tenha autismo, gente. Não necessariamente. Existem vários outros fatores, inclusive de estimulação, que pode, naquele momento, ela precisar estar trabalhando. Mas o que as mães, os pais, enfim, que estão nos assistindo agora, eles não podem ficar com aquela ideia, com aquela concepção de que o autismo acabou com a vida da pessoa. Não, é um caso especial, específico, onde é uma criança, é um adolescente, enfim, que vai ter muitas coisas diferentes, mas é uma pessoa comum. Todos nós temos coisas diferentes, né? Isso. Nós temos, o que a gente precisa, eu tenho trabalhado bastante sobre isso, é que a gente tem que compreender como esse cérebro desse autista funciona e não tentar colocar ele dentro de uma caixinha padrão, como o nosso funciona, e tentar encaixá-los do nosso jeito. Não, é compreender como ele aprende, como ele funciona e respeitar isso. Porque se a gente adaptar à sociedade, adaptar à escola, para esse jeito, ele vai se tornar funcional e vai conseguir desenvolver. Então, a questão é a gente tentar botar dentro de uma caixa e fazer com que ele pense e haja da nossa maneira. Isso não vai dar certo, porque o cérebro dele é diferente. Mas o ser diferente não quer dizer que isso vai ser ruim, isso vai ser um processo errado. Não, é um processo diferente. E da mesma forma que nós temos, o seu é diferente do meu, porque você tem funções onde você tem mais trabalhada do que a minha. Isso não quer dizer que a gente você vai ser melhor do que eu. A gente vai ter
habilidades diferentes. É a gente entender como isso. Só que como o autismo, a gente ainda conhece pouco sobre o autismo, ainda existe muita pesquisa, mas pouco se conhece. Então a gente precisa compreender mais, ter mais estudos e aí entender mais como fazer com que esse cérebro desenvolva e trabalhe melhor. Então isso é o nosso desafio. Mas a partir do momento em que você respeita esse indivíduo, que você ama, que você trabalhe com ele, que a gente tenha esse olhar mais a respeito dessa individualidade, dessa singularidade. Um olhar mais profundo disso. Tudo se encaixa muito melhor também, né? Porque você consegue respeitar o tempo, respeitar a forma, respeitar o estilo, e aí ele vai caminhando melhor. Olha, eu teria muito mais perguntas aqui para fazer para Juliana, mas eu vou deixar para um próximo programa, tá? Porque eu adorei ela falando de tudo isso e eu tenho certeza que muitas mamães em casa também vão prestar muito mais atenção aí em algumas coisas, mas não tirar conclusões antecipadas. Isso é bem importante, a gente não rotular e não pegar sintomas. Eu sempre falo para meus alunos, a gente não avalia por sintomas, a gente procura a função, a gente vai na função. Muito bem, gente. Olha, Ju, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa, tá?